O mesmo ouvinte pergunta: o senhor fala muito em ciência espírita e só cita cientistas materialistas. Não entendo essa contradição num professor de filosofia. Poderia ter a gentileza de explicar-me essa curiosa situação? Não há dúvida. Posso dar a explicação e acredito que ela vai satisfazê-lo. Quando eu cito cientistas materialistas, o senhor deve se lembrar que eles eram materialistas. Por exemplo, William Crookes, o grande físico e químico inglês, que foi um nome luminar nos fins do século passado e princípios deste. William Crookes era materialista. Ele foi pesquisar os fenômenos espíritas partindo de um pressuposto negativo. Quer dizer, ele não acreditava absolutamente que houvesse espíritos e que pudessem haver manifestações espirituais. Ele chegou a fazer aquilo que nós poderíamos chamar de programa mínimo da pesquisa. Então, dizia ele, os espíritas dizem que existe um fenômeno de materialização. Materialização de um espírito é muita coisa. Eu não quero ver isso. Eu quero ver apenas uma manifestação ou materialização de um pequeno objeto qualquer. Dizem que, por exemplo, há transportes de objeto à distância, sem que vejamos o objeto transportado e ele aparece numa sala fechada, entrando não se sabe por onde. Eu não quero ver isso, é muito. Eu queria ver apenas numa ampola em que se fez o vácuo, os espíritos introduzirem um pequeno grânulo de qualquer coisa, uma coisinha leve, pequenina, eu já ficaria satisfeito. Falam que os espíritos provocam movimentações na matéria, movimentar objetos, erguer uma cadeira no ar e assim por diante. Eu não quero ver isso. Eu quero que numa balança de precisão de laboratório, uma balança fechada, isolada do ambiente, que nesta balança os espíritos façam baixar levemente um prato da balança. Eu ficarei satisfeito com isso. Como se vê, ele era materialista e não aceitava nem por pressuposto a possibilidade dos fenômenos espíritas. Pesquisou, dizendo que ia dedicar apenas 3 meses de pesquisa ao assunto, porque não tinha tempo a perder com essas coisas, atendia apenas a uma solicitação da Sociedade Dialética de Londres para acabar com a mistificação espírita na Europa, e, com esse intuito, ele começou as pesquisas. Levou 3 anos pesquisando. E veio a público dizer, com fotografias, com registros científicos, com todo o seu protocolo científico minuciosamente registrado e com o testemunho de vários outros cientistas que o acompanharam, para dizer: o que os espíritas dizem é verdade. Eu pedi o mínimo e obtive o máximo. Como nós sabemos, ele obteve a materialização total de um espírito que se chamava Kate King. Este espírito materializado chegou a passear de braços com ele na frente dos seus colegas de pesquisas científicas. Então, Crookes, daí por diante, não foi mais um cientista materialista, e sim um cientista espírita. Compreende agora o senhor? Quando me refiro a Oliver Lodge, era a mesma coisa. Ele era materialista, até que as manifestações de seu filho Raymond, através da mediunidade, lhe demonstraram de sobejo a existência do espírito após a morte e o levaram a escrever um livro famoso, que é Porque Creio na Imortalidade Pessoal. Assim aconteceu com tantos outros, inclusive com Lombroso. Cesare Lombroso, como sabemos, foi um dos mais acérrimos adversários do espiritismo na Europa. Ele publicou uma série de artigos violentíssimos contra o espiritismo e a metapsíquica de Richer. Richer, como sabemos, era prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Entretanto, Lombroso o atacou violentamente, dizendo que Richer estava amparando o renascimento de superstições do passado na Europa moderna. Um dia, o professor Chiaia de Milão mandou um bilhetinho a Richer. Lombroso, você duvida e escreve barbaridades contra todos aqueles que esposam a concepção espírita, inclusive não respeitando a glória de um sábio como Richer. Entretanto, eu o convido. Venha assistir comigo uma sessão com a médium Eusápia Paladino, aqui em Milão. E Richer foi. E o que aconteceu nessa sessão? Apareceu materializada a mãe de Lombroso.
E Lombroso descreveu isto e foi para uma revista, a revista Luce e Ombra de Milão, onde escreveu um artigo contando como, segundo a expressão dele, aquela pequenina mulher analfabeta, que era Eusábia Paladino, pudera fazer uma coisa que para ele os maiores cientistas e os maiores sábios do mundo jamais poderiam. E acrescentava: arrancar a minha mãe do túmulo e devolvê-la aos meus braços. É claro que Lombroso depois escreveu um livro sobre espiritismo, como sabemos, sobre os fenômenos espíritas, e nesse livro ele descreve as manifestações, que não foi apenas uma, que foram várias, de sua mãe, manifestações que ele constatou como absolutamente reais e o converteram ao espiritismo. Então, quando estou falando de ciência espírita, e cito cientistas que para os leigos em espiritismo são cientistas materialistas, eu estou citando cientistas que eram materialistas no passado, mas que depois se tornaram espíritas diante da realidade dos fenômenos. Mas eu queria acrescentar uma coisa a respeito da ciência espírita. Nós não consideramos, entretanto, que este seja o campo exato da ciência espírita. Kardec, quando fundou a ciência espírita, ele delimitou bem o campo. Ele diz: existem as ciências da matéria. Estas ciências, todas elas, são voltadas para a matéria. Todas elas tratam de aspectos da natureza material. E não existe a ciência do espírito. Devia existir, que era a psicologia, mas a psicologia se desviou do espírito, se desviou da alma para tratar apenas do comportamento humano. Então não existe uma ciência do espírito, diz Kardec. Nós fundamos com o espiritismo a ciência do espírito. É a ciência para investigar a natureza, a origem dos espíritos e a sua possibilidade de comunicação com os homens. Esta é uma ciência estritamente espírita, que não entra no campo propriamente dos fenômenos físicos. Os fenômenos físicos ficaram para os cientistas físicos, para os cientistas materialistas. Por quê? Certa vez, membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas insistiram com Kardec para fazer uma série de pesquisas de materialização, experiências de materialização na sociedade. Kardec respondeu: não. A nossa tarefa é outra. Nós tratamos do problema do espírito. A nossa pesquisa é psicológica no bom sentido, no sentido mais profundo. Nós queremos saber o que é o espírito, quais as suas possibilidades de vivência após a morte, como ele vive após a morte, como ele se comunica conosco, qual é a mecânica dessas comunicações, dessas manifestações. Este é o terreno da ciência espírita. Entretanto, há entre as ciências materiais e a ciência espírita uma zona intermediária que é hoje chamada a zona metapsíquica. Quer dizer, a zona das pesquisas de fenômenos físicos que podem ser realmente pesquisados à luz do próprio espiritismo.